Paz, oração e união a todos os irmãos que estão conosco em mais um culto da juventude através do canal oficial do Ministério Restauração. Glórias a Deus, mais uma semana, as misericórdias do Senhor se renovaram em nossas vidas. E hoje nós podemos estar aqui, reunidos em poucos, apenas os irmãos escalados e a técnica, mas todos com um só pensamento, que é adorar aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou e aquele que tem cuidado de nós. Essa semana, o Espírito Santo me inquietou com uma palavra e quero deixar para vocês rapidamente, que se encontra lá em 1 Coríntios 10 e 30, e que vai falar assim, 1 Coríntios 10 e 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Às vezes nós viemos para o culto porque é sábado, porque é o culto da juventude, porque quem sabe estamos escalados. Às vezes nós ligamos ali a rádio online, ligamos o YouTube e estamos vendo a transmissão porque nós não podemos, quem sabe, estar na igreja presencialmente. Mas a palavra de Deus fala aqui nos pequenos detalhes. Se quer comer, quer comais. Comer é uma necessidade de todos nós. E nós fazemos isso diariamente, com bastante frequência. Então, se nós comermos, nós temos que comer para a glória dele. Se nós bebermos, nós temos que beber para a glória dele. Se nós trabalhamos, se nós pagamos uma conta, se nós nos levantamos, é tudo para a glória dele. Em nossa cabeça, muitas vezes, há uma divisão. O meu trabalho secular e a minha vida na igreja. Mas tudo tem que ser para a glória dele. Não é só quando entra no portão para a igreja. Não é só aqueles momentos em que nós tiramos o devocional. Quer comeis, quer bebeis, fazei tudo pela glória do Senhor. Todas as coisas precisam ser feitas para a glória de Deus. E Deus me inquietava, porque eu falava assim, Senhor, eu sinto tanta falta de um evento. Eu sinto tanta falta de ver a tua glória se manifestando no meio da juventude, um retiro geral com seus quase 2.000 jovens. E o Espírito Santo falou comigo, por que eu não posso fazer a mesma coisa que eu fazia num retiro geral, numa sede com 30? O que difere? Eu sou o mesmo. Eu não mudo, eu sou o mesmo que estava em Lajeado, no Centro Vida, lá em Esteio. Eu posso operar da mesma forma. Eu só preciso que vocês estejam com o coração aberto para mim. E que vocês façam tudo para a minha glória, sem distinção. Então hoje eu quero convidar você. Eu sei que às vezes quando nós assistimos uma videoconferência, nós, quem sabe, ligamos ali a tela do computador e estamos com a mente em outro lugar, estamos mexendo no celular e não temos um foco. Mas agora, em um só pensamento, quero convidar você a orar comigo e nós orarmos para que Deus venha levar as nossas mentes cativas a Ele. E que neste momento nós possamos estar aqui com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, prestando o melhor dos nossos cultos. Porque se o Senhor voltar esta noite e esse for o seu último culto, você tem que ter dado o seu melhor. Não importa se aqui no templo, não importa se em casa, nós temos que dar o melhor e fazer o nome dele glorificado. Então, gostaria de convidar os irmãos que estão aqui no templo para ficarem de pé comigo e os irmãos que estão em casa fecharem os seus olhos e orarem também. Senhor Jesus, Pai Santo e Poderoso, estamos em Tua presença, Senhor, reunido em poucos, mas estamos aqui com um pensamento, Senhor. Jesus, não vim aqui cumprir escala, eu vim fazer, Senhor, o Teu nome ser glorificado. Ninguém que está aqui, Senhor, quer se aparecer, não. Nós queremos que nós venhamos diminuir e que o Senhor cresça, porque sabemos que é tudo para a Tua glória. Agora, Senhor, te pedimos, leva os nossos pensamentos cativos a Ti, que todo pensamento que seja na nossa mente agora venha a ser um pensamento que glorifique o Teu nome, que Satanás
Satanás não venha lançar nenhuma seta e nos faça perder o foco daquilo que tu queres falar. Abre os nossos corações, abre-nos o entendimento para compreender, Senhor, do início ao fim, a tua poderosa palavra, que possamos estar, Senhor, abertos para receber o teu Espírito Santo. Senhor, eu sinto no meu espírito que tu queres operar maravilhas hoje. Tu não dependes de um retiro geral, tu não dependes, Senhor, de um congresso. Tu podes operar aqui com 30 jovens, porque tu, Senhor, não somos nós, tu não depende da gente, és tu, e tu não mudas, e tu podes operar hoje, e eu sei que tu vais operar. Eu glorifico o teu nome, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovaram, pelos teus cuidados para conosco, porque quem sabe, Senhor, nós poderíamos ter morrido no decorrer dessa semana, mas a tua forte mão nos salvou, a tua forte mão nos livrou, Senhor, e tu tens cuidado de nós. Deus, continua conosco, Senhor, no decorrer deste culto. Abençoa cada irmão, Senhor, que estiver escalado. Usa com tua graça, com teu Espírito, para que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta noite, e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Então, gostaria de pedir, de dar uma oportunidade já para o vocal estar louvando a Deus com o hino. Amém? Deus abençoe. Glória a Jesus. Cumprimentamos a todos com paz, oração e união. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Já de início, gostaria de dar a oportunidade ao irmão Marcos Leonardo, que estará fazendo uma leitura bíblica e orando juntamente conosco. Amém? Paz, Senhor, a todos nós videologados. Bom, abram suas Bíblias em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Glória a Deus. Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Vamos ler de novo o verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Oremos a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, se coloque em pé. Senhor, te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, Deus, nesta noite. Pai, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, Deus. Te colocamos, Senhor amado, cada videologado nas tuas mãos, Senhor, cada jovem, Pai, que não pôde estar no culto, cada um dos teus filhos, Senhor, que não pôde estar aqui, Senhor, nesta noite. Senhor, sabemos, Pai, que os decretos estão aí, Senhor, estamos restritos a várias coisas, mas, Deus, nós te clamamos, Senhor, nesta noite, para que o Senhor, Deus amado, venha manifestar a tua glória em cada lar, Senhor, que o teu Espírito, Pai, que pode consolar, que pode mudar, transformar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toque em cada vida, Senhor, nesta noite, Senhor, toque em cada vida, Senhor, aqui no templo, Senhor, eu te clamo, Senhor amado, vai agindo, Senhor, em cada casa, em cada lar, Senhor, cada jovem, Senhor, que está triste, Senhor, cada jovem, Senhor, que está cabisbaixo, Senhor, nesta noite, toca, Senhor, no seu lar, muda a sua história, Senhor, batiza com teu Espírito, Pai, salva, Senhor, opera um milagre na vida de cada um, Senhor, nesta noite, Pai, eu te entrego tudo em tuas mãos neste culto, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos aproveitar então que estamos todos de pé. Vamos fazer um momento de oração em ondas. E, meu irmão, ore conosco aí de sua casa. Não se disperse, mas fique conectado com os céus e ore com todo o seu coração. Eu gostaria de chamar a irmã Késia Moura. A irmã Késia Moura estará orando por salvação de almas. Nós estamos no propósito da tomada de Jericó. E o que mais nós temos clamado é por almas, para que Deus envie jovens, para que Deus envie almas para a nossa igreja. Então a irmã Késia estará orando por almas. O irmão João Miller também estará conosco, estará orando pelo nosso governo. Tanto do estado do Rio Grande do Sul, quanto de Porto Alegre, quanto do Brasil. A Bíblia nos ensina a orarmos pelas nossas autoridades. Então o irmão João Miller estará dirigindo a Deus essa oração. Eu gostaria de convidar a irmã Camila. E a irmã Camila estará orando pelas nossas autoridades eclesiásticas. Pelo nosso pastor presidente, mesa diretora, superintendentes, co-pastores da sede. Toda a nossa liderança. Então, a irmã Camila Cortez estará orando conosco. Amém? Irmã Késia. Aleluia. Oramos então. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Deus querido, eu te peço agora, abra os corações, Senhor, destas vidas que estão nos assistindo, abra os corações, Senhor, das almas, Pai querido, Pai santo, vai derramando do teu Espírito, convencendo, Senhor, o homem do seu pecado, salva estas vidas, Senhor, vai tirando, Senhor, das amarras do inimigo, em nome de Jesus, vai libertando as almas, Senhor, em nome de Jesus eu te peço,
Salva essas vidas que estão aí, Senhor, precisando de Ti, precisando de um consolo, precisando de um conforto espiritual. Salva estas vidas agora, Pai querido, que o inimigo não tenha poder sobre este lar, que o inimigo não tenha poder sobre esta vida, Senhor, que está necessitando de Ti, que está necessitando de um milagre, Senhor, no seu lar, na sua vida. Abre agora, Senhor, as portas espirituais da vitória. Abre agora, Senhor, as portas da salvação para essa vida, em nome de Jesus. Salva estas almas, Pai querido. Abre os corações para compreenderem a Tua palavra, para que a salvação possa adentrar, Senhor, nestas vidas, nestes lares. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos, todos que estão aí conectados. Vamos orar neste momento pela nossa nação, pelo governo estadual, governo municipal. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus quer realizar uma obra extraordinária no Brasil e por isso passamos por dificuldades e passamos por crise. Aleluia. Mas a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, em Tua presença, Senhor, nós continuamos, Deus, em um culto de adoração, um culto, Senhor, de clamor, um culto de entrega, Senhor, 100% a Ti. Neste momento, louvamos o Teu nome, Senhor, através da oração. Deus, clamando por esta nação, clamando pelo governo deste país, Senhor. Neste momento, nós temos a convicção e a certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Assim, Senhor, como Salomão, quando ele ergueu o templo, Senhor, e ele orou a Ti, pediu para que estivesse os Teus olhos abertos e os Teus ouvidos atentos à oração que ser feita naquele lugar. Da mesma forma, Senhor, a Tua igreja está clamando desta hora, está clamando, Senhor, por esta nação, a nação brasileira, a nação que o Senhor escolheu, a nação que o Senhor chamou. Diversas igrejas, Senhor, neste momento estão orando, estão clamando, porque vê, Senhor, um estado de calamidade. Mas nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje e será o mesmo Deus eternamente, Senhor. É por isso que nós não recorremos, Senhor, a algum governador, é por isso que nós não recorremos, Senhor, a presidente, não. Nós vamos recorrer ao Deus dos exércitos, pois só o Senhor tem a solução para esta nação, só o Senhor tem a solução para este país, para esse estado, Senhor. Olha para Porto Alegre agora, para as demais capitais, Senhor, deste país. Em nome de Jesus, nós destruímos com toda a armadilha do diabo, Senhor, com todo projeto do inimigo contra a igreja, Senhor. Nós sabemos que todo movimento que o céu faz, Senhor, é por causa da igreja, e da mesma forma, todo movimento do inferno é por causa da igreja. Tudo está acontecendo por causa da igreja, Senhor, e a igreja não vai ficar parada olhando, não. A igreja, Senhor, está marchando, está avançando, Senhor, e não vai se conformar com este século, mas vai transformar a renovação do entendimento para experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo espírito maligno, toda corrente diabólica que tenta aprisionar este país, que tenta aprisionar vidas, Senhor. Em nome de Jesus, entra com providência, Senhor. Por quê? Porque eu profetizo agora, Senhor, que o Senhor é o Deus desta nação, e feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós não estamos orando a um Deus de pedra, a um Deus de gesso, que não, um Deus de madeira, de ouro, que não pode fazer nada. Meu Deus, eu estou orando agora pelo Deus Todo-Poderoso, o dono do céu e da terra. Tu podes todas as coisas, e para Ti não há nada impossível. Que assim seja, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, que estão videologados conosco. E nessa noite eu gostaria de convidar você a orar pelas nossas lideranças, que é o pastor Humberto, a mesa diretora, superintendentes
E não esqueça que o pastor, o encarregado da sua área, também é uma liderança. O líder da juventude também é uma liderança e eles também precisam de oração. A líder da União Feminina também é uma liderança. Líder do pilar infantil, líder da central de adolescentes, também são líderes e eles precisam das nossas orações. Tudo o diabo tem pelejado contra os nossos líderes, porque Deus, ele revela a sua vontade à nossa liderança e a nós também, mas os nossos líderes são os mais atingidos. Não esqueça de orar pelo seu líder. E hoje eu te convido a estarmos unidos em um só espírito, clamando pelas nossas lideranças nesta noite. Muitas vezes os nossos líderes não nos mostram o que eles enfrentam, mas eles estão enfrentando e estão aqui sempre te apoiando. Não vai, Deus vai te usar, vai conseguir. E muitas vezes as suas costas estão feridas, porque muitas vezes não há quem os compreenda e não há quem os estenda a mão e fale: olha, líder, eu vou te ajudar. Então seja esse ombro amigo do seu líder. Vamos estar nos unindo agora e estarmos clamando a Deus pela nossa liderança. Senhor, amado Deus, amado Pai, nós entramos, Senhor, na Tua santa presença, Deus, e colocamos diante de Ti os nossos líderes, Senhor, começando, ó Deus, pelo pastor Humberto. Senhor Jesus, o pastor Humberto e a sua esposa, a irmã Ana. Deus, Tu instituiu o Teu filho à frente deste trabalho. Senhor, nós nem imaginamos, nós não dimensionamos, Senhor, o peso espiritual que o Teu filho carrega para nos levar, Senhor, até a Ti, para que nós venhamos, Senhor, Deus, receber da Tua presença, receber ensinamentos, Pai, que estão no Teu coração. Tudo, Senhor, que Ele tem feito, faz com zelo, para que nós possamos Te conhecer mais. Senhor, nós não sabemos das Suas dificuldades, Senhor, nós não sabemos as lutas internas, a pressão, quem sabe noites sem dormir, Senhor, Deus, com opressão de Satanás sobre a sua mente, sobre a sua vida, tendo que resolver tantas coisas no ministério, que não fica só aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Não, Senhor, vai até os confins, Senhor, vai até onde o nosso ministério já chegou, vai até outro continente. São tantos problemas e muitas vezes, Senhor, não há para quem esvaziar, não há para quem pedir ajuda. Ah, Senhor, mas Tu é o socorro bem presente. Na hora da luta, na hora da angústia, nós clamamos pela vida do Teu filho. Senhor, toma as suas necessidades, toma as necessidades do Teu filho nas Tuas mãos, reveste de força, Senhor, dá força, dá graça, continua revelando a Tua vontade, Senhor Jesus, continua revelando aquilo que está no Teu coração, aquilo que o Senhor tem para este ministério, que não venhamos nos apartar jamais da doutrina, Senhor, que possamos passar de largo pela apostasia. Livra-nos, Senhor, livra o nosso líder, pastor Humberto, de abrir mão daquilo que o Senhor já tem dado a este ministério. Livra, Senhor, de abrir mão da Tua palavra. Nós sabemos que os tempos têm sido maus, Senhor, e a Tua vinda se aproxima, mas não nos deixe esfriar, que possamos ser como a Filadélfia, Senhor, que mesmo na sua fraqueza, na sua dificuldade, guardou a Tua palavra. Olha para a mesa diretora, Senhor, que tem estado junto com Teu filho nas decisões mais importantes deste ministério, que tem, Senhor, tomado as decisões para o rumo deste ministério. Toma ele, toma suas famílias, Senhor, a cada diretor eclesiástico, a cada diretor que o Senhor tem levantado, dá graça para os Teus filhos, guarda a sua mente, guarda o seu coração, reveste a sua força, livra da opressão, Senhor, de Satanás, repreende, Senhor, contra os dardos inflamados do diabo, contra a vida dos Teus filhos. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, a cada encarregado de área, a cada líder de juventude, a cada líder da União Feminina, a cada líder do Infanto Juvenil, a cada líder da
cavaleiros, nós colocamos diante das tuas mãos todo o trabalho, Senhor, cada líder, cada liderança deste ministério, nós colocamos diante de Ti neste momento e pedimos: destrói o ataque do diabo, destrói com os dardos do diabo, destrói com as ciladas de Satanás, destrói com as armadilhas, destrói pelo poder e autoridade que é no Teu nome, querendo fazer com que líderes retrocedam, querendo fazer com que líderes se conformem, Deus, em quantidade, não em qualidade do estudo da Tua palavra. Senhor, que a mesma visão que está no coração do pastor Humberto, a mesma visão que o Senhor tem colocado, venha entrar neste momento no coração de cada líder, que possamos estar unidos, Senhor, que os líderes possam estar unidos com a mesma visão, que não venham abrir mão, Senhor, da Tua palavra, não venham abrir mão da doutrina, mas da graça para os Teus filhos. Senhor Jesus, dá graça para os Teus filhos, dá estratégia para os Teus filhos, dá sabedoria para os Teus filhos, guarda eles e as suas famílias, Senhor, dos ataques de Satanás, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria já de dar a oportunidade para o irmão Ronei Macheville, que estará trazendo a palavra da oferta. E logo em seguida, o irmão Pablo, com a oportunidade de louvar ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus que está no livro de Provérbios, capítulo 3 e versículo 1 em diante. Provérbios, capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de moço os teus lagares. Amém. Sente-se, os irmãos estão de pé, fiquem à vontade. Bem rápido e sucinto, quero trazer para nós hoje, da parte de Deus, uma palavra que começa com uma recomendação sobre a forma de se ter sabedoria. Não esquecer dos mandamentos e da palavra do Senhor. Não esquecer daquilo que Deus tem direcionado aos seres humanos, não só para cristãos, não só para os crentes, para os servos de Deus, para as servas de Deus, mas para todo ser humano. A sabedoria de Deus, que é a sabedoria suprema sobre a face da terra, ela é direcionada a todo ser humano. É direcionada para você que diz, mas eu não sou dessa igreja, eu não sou evangélico, ou estou recém querendo saber quem é Jesus Cristo. Mas é para você, a sabedoria de Deus, ela está oferecida para você também, que está nos assistindo através dessa live. Se você buscar esta sabedoria, buscar entender e conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, nós lemos aqui, acharás graça e bom entendimento diante dos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor com toda a tua capacidade de conhecer as coisas. Confia que a palavra de Deus é totalmente suficiente para ensinar você e conduzir a sua vida em todas as necessidades de todas as áreas da tua vida. Não te apoie, como diz a versão que nós lemos, não te estribes, não use como apoio, como sustentação das atitudes, dos pensamentos, dos projetos da sua vida, o teu próprio entendimento.
Porque o nosso coração e o nosso pensamento, ele é falho, ele é fraco, ele é incapaz de alcançar os grandes, maravilhosos e perfeitos projetos que Deus tem para a sua vida. Deus tem coisas maravilhosas para você. Deus tem algo surpreendente, coisas que talvez você nem sequer passou pela sua mente de imaginar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porém, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo de Deus nos mostra, nos ensina, nos conduz, nos capacita, nos esclarece, tanto pela sua palavra, quanto por revelações sobrenaturais que podem acontecer de acordo com a vontade de Deus. No versículo 6, dá uma recomendação: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Tudo que você pensa, age, faz, estratégia, projeta, em tudo, reconhece a Deus, ou seja, queira que Deus esteja envolvido nisso, reconhece que há necessidade da participação de Deus na sua vida. O que Deus mais quer é fazer parte da sua vida, e quer que você faça parte da vida dele, e por fim ainda receba a vida eterna. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e ele vai organizar completamente a sua vida. Não seja sábio aos teus próprios olhos, voltamos ao versículo 5, 7, traz uma nova reflexão. Não seja sábio de acordo com aquilo que você vê, do que aquilo que você pensa. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas teme ao Senhor e te afaste do mal. Isso vai ser saúde para a tua alma, para o teu corpo físico, isso vai ser vigor para a tua vida. Faça isso. E agora, como nós estamos trazendo uma palavra de meditação sobre ofertas e sobre dízimo, e você está convidado a ofertar ao Senhor, a separar um valor, entregar depois na igreja, ou então na tela deve estar, se já não está, vai ser colocado as contas que você pode ofertar para o Senhor. Olha, isso será, agora o versículo 9, honra então o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Para encerrar, Deus vem ensinando o ser humano a fazer a coisa certa. Muitas pessoas pensam: eu não acho que esse negócio de dízimo está certo, eu não acho que esse negócio de estar dando dinheiro de oferta na igreja está certo. Bom, eu digo para você, não se estribe no teu próprio pensamento. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Confia no Senhor, teme o Senhor e deixa Ele abundar, ser abundante na tua vida, deixa Ele te abençoar. Eu digo isso de propriedade. Pela bondade e misericórdia do Senhor, tenho sido procurado ser fiel em todas as coisas, segundo as Sagradas Escrituras, inclusive na questão de ser fiel nas ofertas e nos dízimos. E pela bondade e misericórdia do Senhor, Ele tem sido extremamente fiel sobre a minha vida, e tenho certeza que será sobre a tua vida também. Porém, não faça como quem pensa assim: vou colocar um dinheiro no banco e vou tirar com juros depois. Não é assim que se faz com Deus. Você entrega o teu caminho ao Senhor, entrega tudo que é teu, deixa Ele dominar, deixa Ele te dirigir, deixa Ele te ajudar, deixa Ele te ensinar. Volto a dizer, não te estribe nos teus próprios pensamentos, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, ouve a sua palavra, siga a vontade dEle, e deixa que o resto Ele faça. O resto Ele faz, deixa Ele te abençoar como Ele quer, e eu tenho certeza que você será feliz como eu sou, como muitos são, porque temem ao Senhor e não se baseiam na sua própria sabedoria e no entendimento segundo o que o coração humano apresenta. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar então. Quero agradecer a Deus por aqueles que ouviram essa palavra e que confiarão nessa palavra. Essa palavra é digna de toda aceitação. Bondoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia. Por cada pessoa, cada homem, cada mulher, Senhor, que neste momento ouviu a tua palavra, Senhor. Palavra, Senhor, que traz vida, que traz entendimento, conhecimento, que traz paz ao coração. Palavra que transforma, Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, conduz essas vidas a uma vida vitoriosa. Todos, Senhor, que escutaram esta tua palavra, conduz, Senhor, eu te suplico, a uma vida vitoriosa para honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.
Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Te convido aos irmãos que estão aqui e aos irmãos que estão videologados, os que conhecem, cante juntamente comigo. Como cordeiro, ele morreu, era inocente, o Filho de Deus foi açoitado, injustiçado, condenado à morte, sem merecer. Quem é esse que andou sobre as águas em pleno deserto? O pão multiplicou. Quem é esse que a terra obedece e tudo estremece ao som de sua voz? Quem é esse que nunca desampara? Ele nunca falha. Esse é o meu Deus. Como cordeiro, ele morreu, era inocente, Filho de Deus foi açoitado, injustiçado, condenado à morte, sem merecer. Eu não merecia, mas Ele me amou. Vivia no pecado, mas Deus me resgatou. Levou aquela cruz, porque pensou em mim. Me deu a salvação, um sangue carmesim. Quem é esse que andou sobre as águas em pleno deserto? O pão multiplicou. Quem é esse que erra, obedece e tudo estremece ao som de sua voz? Quem é esse que nunca desampara? Ele nunca falha. Esse é o meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, oh. Aleluia, 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 aleluia. Quem é esse que andou sobre as águas em pleno deserto? O pão multiplicou. Quem é esse que a terra obedece e tudo estremece ao som de sua voz? Glória a Deus. Quem é esse? Quem é esse que o mar e o vento se calam para ouvir a sua voz? Mas a pergunta é: quem somos nós para que o Eterno nos observe?
Nós não somos nada. Nós não somos absolutamente nada. Mas esse que com uma palavra criou o mundo em que conhecemos, esse que acalma a tempestade, esse, o eterno, o grande eu sou, nos observa. Nós que somos tão miseráveis, que somos pó, que não temos nada para poder nos gloriar, Ele nos olha. Nós somos feitos de pecado, é pecado atrás de pecado, não há nada em nós que seja bom, e o que há de bom em nós é Ele. Quem somos nós para que esse nos observe? Aleluia! Glória a Deus! Gostaria de chamar o diácono Diego Jacques. Ele estará deixando uma meditação para nós. E logo em seguida, já quero oportunizar o vocal para trazer um hino da harpa e também emendarem aquilo que o Senhor colocar no coração de vocês. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de meditar rapidamente, juntamente com os irmãos, em Romanos, no capítulo de número 4. Romanos, no capítulo de número 4, versículo 18 em diante. Romanos, capítulo de número 4, e versículos de número 18 em diante, que nos diz o seguinte: o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não é só por causa dele que está escrito que lhe foi imputado, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós os que cremos, naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Bem, meus irmãos, o livro de Romanos, ele vai, assim como outras partes da Bíblia, Paulo, ele vai tentar convencer aqueles cristãos que ainda confiavam na força da lei, que ainda confiavam na lei de Moisés, que ainda não haviam se entregado totalmente para Jesus. Ele tentava convencê-los, através da palavra, através das Escrituras, de que a lei ela não era ruim, a lei ela não era desprezível, a lei ela não era algo mal em si mesma, mas que agora havia vindo alguém que era melhor, que era maior do que a lei, que era Jesus, e eles precisavam abandonar aquela confiança que eles tinham na lei e depositar a fé deles em Jesus Cristo naquele momento. E as igrejas daquela época estavam crescendo e muitas pessoas que iam se juntando àquele povo, aquelas igrejas, elas continuavam acreditando que precisavam da lei de Moisés, elas ainda não haviam se entregado totalmente a Jesus Cristo. Então Paulo ele vai falando sobre a fé e ele vai dar o exemplo de Abraão, que Abraão ele teve fé antes mesmo de existir a lei de Moisés. A lei de Moisés vem centenas de anos depois de Abraão. E aquela fé que ele teve, ela foi imputada então como justiça. Ele não podia ser justificado pelas suas obras. Ele então, porque não havia as obras da lei naquela época, então ele foi justificado pela sua fé. Mas eu gostaria de me deter no versículo 18. Ele vai dizer o qual em esperança creu contra a esperança. Nos dias que nós estamos vivendo, a gente está vivendo na pandemia e a gente está vendo que as pessoas estão morrendo, a gente está vendo que calamidades estão acontecendo, nós estamos vendo que a economia ela vai
está sendo prejudicada, vai piorar cada vez mais em todos os lugares do mundo e no Brasil também. E nesse momento em que nós estamos vivendo, nós não podemos ter uma esperança de que tudo vai voltar ao normal. Nós não podemos colocar a nossa esperança em algo que talvez, tudo vai voltar ao normal, daqui a pouco nós voltamos, daqui a pouco a economia volta a ser como antes, daqui a pouco os países voltam a ser como eram antes, sem essas leis, sem essa interferência do governo na vida das pessoas, sem essa interferência dos governos naquilo que as pessoas fazem. Nós não podemos ter essa esperança. E aqui Abraão, ele tinha uma esperança que era contra a esperança natural dele. A esperança natural dele era baseada naquilo que ele enxergava, naquilo que ele via. E o que ele via? Ele via que o seu corpo já estava morto, já estava amortecido. Ele via também que a Sara era velha demais. Então Abraão não era um negacionista. Abraão, ele não fantasiava as coisas. Ele enxergava exatamente aquilo que era a realidade dele. E a realidade dele era que ele não poderia ter um filho. Essa era a única esperança que ele poderia ter na natureza humana dele. A única coisa que ele podia esperar com a esperança humana era que ele não teria filhos, porque era aquilo que a realidade dele poderia prover para ele. Mas Abraão, ele em esperança, ele creu contra a esperança. Então ele abandonou a esperança natural que ele tinha de não ter filhos e ele pegou a esperança que era de Deus. Ele acreditou que Deus era poderoso para fazer aquilo que as circunstâncias dele não podia dar para ele. E a mesma coisa nós, meus irmãos. Nós não podemos ter uma esperança natural de que tudo vai voltar ao normal. Nós não podemos ter uma esperança natural de que tudo vai ficar bem para as nossas vidas. Mas nós temos que ter a esperança que Deus, Ele está conosco. E ainda que as coisas não melhorem, Deus vai estar conosco. Ainda que as coisas, elas até piorem, Deus vai estar conosco. Ainda que as coisas nunca mais voltem a ser as mesmas, Deus estará conosco. A nossa esperança natural a gente abandona e a gente pega a esperança em Deus, que Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele prometeu para nós, nos ressuscitar, nos arrebatar quando for o momento e transformar as nossas vidas assim como a dos nossos familiares, mesmo na pandemia, mesmo na quebra financeira, mesmo naquilo que está por vir sobre a terra. Eu gostaria de deixar então essas palavras em nome de Jesus. Glória a Jesus. Cumprimentamos a todos os irmãos que estão videologados conosco com a paz do Senhor. O Verbo se fez carne, na terra desceu, operou muitos milagres, era mesmo o Filho de Deus, morreu numa cruz, mas ressuscitou. Ele está vivo, vivo. Mas quando foi, fez sua promessa que viria nos buscar, e eu aguardo, estou com pressa. Quero ir para o meu lar, sou sua noiva adornada, e aguardo a sua chegada. Volta logo, Jesus, vem me levar para casa.
morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas quando foi, fez sua promessa que viria nos buscar, e eu aguardo, estou com pressa. Quero ir para o meu lar. Sou sua noiva adornada, e eu aguardo a sua chegada. Volta logo, Jesus. Vem, me leva pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Volta logo, Jesus. Vem, me leva pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Volta logo, Jesus. Vem, me leva pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Quantos podem levantar as suas mãos e dizerem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Irmão Ronei, com a direção. Deus abençoe. Aleluia. Paz, Senhor, mais uma vez, a todos os videologados, a todos os irmãos que estão presentes aqui, os responsáveis pela transmissão do culto, os irmãos músicos, irmãos do vocal, glórias a Deus. Somos gratos a Deus por mais este culto que Deus nos permitiu fazer online para que nós todos pudéssemos cultuar a Deus. A juventude, geração eleita do Ministério Restauração, quero dizer um bem-vindo para você que está videologado conosco. Glórias a Jesus. Queremos dizer para você que nosso endereço é aqui na Farrapos, número 312, bairro Floresta, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E bem no cantinho esquerdo da sua tela tem o telefone de contato do nosso ministério, caso você queira pedir oração, queira qualquer informação de onde há congregações, você pode entrar em contato conosco.
Vamos agradecer a Deus por este culto. Daqui a pouquinho, irmão Vinícius Lazari, que é o supervisor da juventude na sub-região aqui, central, vai estar ministrando a palavra de Deus. Então, quero convidar a todos a se colocar de pé. Você que está em casa e pode se colocar de pé também. Vamos nos colocar de pé e vamos orar a Deus, agradecendo até esse momento sobre o culto e também entregando, aleluia, a vida do nosso amado irmão presbítero Vinícius nas mãos do Senhor, para que possa ministrar a palavra com ousadia e autoridade, segundo o que o Espírito Santo de Deus lhe conceder. Pai Santo e Pai Eterno, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua presença até este momento no culto, e tenho certeza que o Senhor continuará conosco, mas eu quero agradecer-te, Senhor, porque temos sentido a tua presença neste lugar. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a vida do nosso amado irmão presbítero Vinícius, que a tua graça, a tua bondade e o teu amor seja transbordante sobre a vida dele. Fala conosco através da vida do teu servo, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Presbítero Vinícius. Deus abençoe. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir então ao irmão Bruno, se puder me alcançar o microfone de mão. Não, posso ficar com esse aqui. Embaixo aqui. Som, tá bom. Glória a Deus. Obrigado, irmão Ronei. Obrigado, irmãos. E eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia, livro de Timóteo. 1 Timóteo, é o capítulo 4 e o versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 12. Glórias a Deus. Faz 9 anos, mais ou menos, que eu estou trabalhando com a juventude. Aleluia! E também meu trabalho secular é numa universidade, e eu faço faculdade em outra universidade e trabalho com a juventude na igreja. Então, eu vejo jovens, né, não tão agora por causa da pandemia, mas é quase que o dia todo, quase que todos os dias da semana, eu acho que todos os dias da semana praticamente, eu estou envolvido com jovens. Então, se existe uma faculdade chamada Faculdade da Juventude, eu acho que algumas cadeiras eu passei, outras eu tenho certeza que eu rodei, mas eu adquiri um pouco de experiência em algumas coisas com os jovens, e eu gostaria de repartir com você, jovem, algo que eu aprendi com Deus, e de tanto conviver e ver, analisar a juventude. Eu volto aos assuntos que eu tenho falado há alguns anos já, eu venho falando isso, e eu continuo batendo nesta mesma tecla sobre esses assuntos para com a juventude, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Penha é uma grande pedra, e a palavra de Deus é martelo que esmiuça a pedra. Ela penetra. Em Salmos diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Em Hebreus diz que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela vai e entra lá no coração, e eu quero, nessa noite, ser um instrumento de Deus, tentar me esforçar para que a palavra de Deus entre no teu coração, jovem, neste culto da juventude. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Se porventura você se levantou na sua casa, por favor, pode tomar o seu assento. E estaremos, então, pregando e falando sobre a poderosa palavra de Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, evidentemente que nós estamos vivendo tempos estranhos.
tempos difíceis. Agora veja que interessante isso. Ser jovem já é difícil. Aleluia? Ser jovem é difícil. Eu, por exemplo, cada ano que passa fica mais difícil para mim ser jovem. Porque eu vou envelhecendo. Mas, brincadeiras à parte, ser jovem não é fácil. Existem estudos apontando que mais de 80% das decisões mais importantes da nossa vida se dão menos. As decisões se dão quando temos menos de 35 anos de idade. Então, sobre o jovem é uma carga de responsabilidade, é uma carga de decisões, não é fácil. Eu também estou ciente, à luz da Bíblia que eu leio, que ser um Moisés, ser um apóstolo Paulo, não é fácil, não se faz um apóstolo Paulo do dia para a noite. Muitos exigem do jovem uma espiritualidade, uma maturidade que pode ser que ele não consiga dar, porque a gente amadurece com o tempo. Quem tem uma árvore de laranja em casa sabe disso. Só o tempo amadurece a laranja. Aleluia? Então, eu estou ciente disso. Eu estou ciente que ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus não é fácil, não é do dia para a noite. Exige um tempo de maturação. Porém, eu preciso me deter no que a Bíblia me ensina e exemplos bíblicos de jovens que realmente eu me impressiono quando eu leio sobre eles. A Bíblia Sagrada é um livro extraordinário. A Bíblia Sagrada, eu particularmente me esforço, tento entrar na revelação que a Bíblia me ensina. Eu não consigo em várias áreas, outras eu consigo, e nas poucas que eu consigo eu já alcancei coisas que eu julgo serem maravilhosas na minha vida. Coisas que eu alcancei que eu jamais pensaria ter alcançado. E eu tenho certeza que se eu me esforçar o máximo possível para cumprir, obedecer e entrar na visão de Jesus Cristo, na palavra de Deus, certamente eu viverei uma vida que não é nem possível calcular de tão extraordinária que ela será. E a Bíblia nos dá exemplo de como um jovem deve se portar, como um jovem deve viver. Olha que interessante, a Bíblia diz, os apóstolos de Jesus dizem que são servos de Deus. Veja, um servo, ele serve um senhor. Agora, para servir o Senhor, o que o Senhor pensa? O que o Senhor quer de mim para mim poder servir a Ele? Essa é a pergunta que fazemos. E então a mensagem que eu trago hoje é a seguinte: o que Deus espera de ti, jovem? O que Deus espera de ti? O que Deus espera da tua vida? Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja que interessante, o apóstolo Paulo, o maior líder da igreja, o apóstolo Paulo, que quando a gente lê a Bíblia Sagrada, parece que a vida espiritual de Paulo não declinava. Parece que ele crescia e crescia na fé. Claro que teve momentos onde ele esteve desanimado. Ele mesmo disse que Onesíforo reanimou seus ânimos, ou seja, ele estava desanimado em alguns momentos, mas isso não impedia Paulo de avançar. Ele avançava. E esse homem, o apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo dizendo o seguinte: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Por que Paulo ele diz isso? Por que Paulo diz para ninguém desprezar a mocidade de Timóteo? Porque a mocidade ela é desprezada pelas pessoas. O jovem ele é desprezado. O jovem, normalmente, tem um ditado que diz no mundo assim, ó, o jovem não tem um pinto para dar água. Sabe um pintinho, aqueles pintinhos? Ele não tem nem um pintinho para dar água, não tem nada. O jovem, muitas vezes, ele não tem a responsabilidade. O jovem, muitas vezes, é mal educado, é rebelde. O jovem, ele não tem firmeza de caráter, postura, personalidade dele está em construção. O jovem, ele normalmente é desprezado. Ninguém entrega uma grande empresa, ninguém entrega um grande compromisso para um jovem. Normalmente é assim que as pessoas pensam. Eu tenho aqui na minha Bíblia Sagrada, por exemplo, um texto que se encontra no livro
de Reis, livro de Juízes, que fala a respeito de um jovem. Interessante esse texto. Juízes capítulo 8, versículo 20. E disse a Jéter, seu primogênito: dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Vejam só que interessante. Gideão, que foi um grande homem de Deus, um homem extremamente corajoso, que com 300 derrotou milhares, um homem que tinha uma visão muito excelente da parte de Deus, um homem de fibra, um homem de coragem. Ele tinha um primogênito chamado Jéter. E naquele tempo do Velho Testamento, naquelas sociedades que eram muito militarizadas, não só no sentido bélico, mas no sentido de confrontos de guerra. Inclusive existiam leis de guerra, onde haviam épocas que era permitido fazer guerra e outras épocas não. Veja, era uma sociedade extremamente embrutecida. Naquele tempo, o que regia na lei daqueles povos era a lei do talião. Jus talionis era falado em latim, a lei do talhão. A lei do talhão é o olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, irmão por irmão. Era assim, era a lei do talhão. Era a lei do olho por olho, dente por dente. E havia acontecido um fato em Israel, onde os irmãos de Gideão haviam sido assassinados. Se os irmãos de Gideão haviam sido assassinados, logo eles deveriam morrer. Olho por olho, dente por dente. Esses homens assassinos foram capturados. E Gideão agora fala para o jovem Jéter: agora cumpre a lei do talhão. Agora faz o que tu tem que fazer. E ele tinha uma espada. A Bíblia diz que Jéter tinha uma espada. Mas mesmo tendo a espada, ele não puxou a espada. Por que que ele não puxou a espada? Porque ele ainda era muito jovem. Ele não conseguiu ser como Gideão. Ele não conseguiu se portar como o grande herói Gideão, como o grande homem corajoso que foi Gideão naqueles tempos. Evidentemente, estamos no tempo da graça, não rege mais a lei do talhão sobre nós. Porém, a Bíblia no Velho Testamento, e a palavra de Deus, ela é proveitosa para o nosso ensino, o Velho Testamento é proveitoso para o nosso ensino, nos mostra que os jovens têm essa dificuldade de assumir as responsabilidades, de ter uma postura que ele deveria ter como um servo de Deus. Tem essa dificuldade. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo: olha, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Eu sei, Timóteo, em outras palavras, parafraseando, eu sei que o jovem é desprezado, mas, Timóteo, tu é um jovem diferente. Os jovens normalmente são rasos. Os jovens não têm profundidade. A gente vai conversar com um jovem, muitas vezes eles falam e não tem profundidade nenhuma. Os jovens são superficiais. É muito fácil distrair um jovem. É muito fácil. Fizeram um estudo há um tempo atrás e colocaram luzes piscando do lado direito, na visão periférica do jovem. E quando a luz piscava de um lado, ele logo virava o rosto. Quando piscava do outro, ele logo virava o rosto. Fizeram isso com adultos, as luzes piscavam, os adultos não viravam de primeiro o rosto. Eles olhavam, analisavam antes de virar o seu rosto. Porque um adulto mais maduro, ele não se joga tão fácil em qualquer coisa. O jovem não, o jovem se joga. O jovem ele é muito superficial. As redes sociais estão aí para mostrar. A gente coloca a coisa, publica, eles logo olham. Tudo que brilha chama atenção. Jovem é assim. A maioria dos jovens são assim. Os jovens saem para a rua para protestar contra o governo e trazem mensagens como se amassem a humanidade, mas em casa odeiam seus pais. O jovem é confuso. O jovem é incoerente. Irmão Vinícius, que duro isso.
Fazer o quê? Eu convivo com eles o dia todo? É o que eu vejo. Essa é a realidade. O jovem está aprendendo. O jovem, ele não tem experiência. O jovem, ele é desprezado. Desprezado. Porém, o apóstolo Paulo, ele diz: tu não, Timóteo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode ser que a juventude aí fora seja desprezada. Pode ser que os jovens aí fora sejam confusos. Pode ser que os jovens aí fora não tenham firmeza de caráter. Mas tu é diferente, Timóteo. E ninguém despreze a tua mocidade. O apóstolo Paulo não diz ninguém despreze a mocidade. Não foi isso que ele disse. Ele disse ninguém despreze a tua mocidade. Porque tu é um jovem, mas o teu pensamento é um pensamento diferente. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, não só que ninguém despreze a mocidade dele, mas ele também, ele fala como que Timóteo deveria se portar diante da igreja, diante do mundo, diante de todos que estavam na sua volta. Veja que interessante, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, olha só, veja. O que é essa expressão pelo contrário? Ou seja, Timóteo só não tinha que não ser desprezado, mas como ele tinha que ser admirado. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas admirado por quem? Quem é que tinha que ver em Timóteo os frutos de Deus? Quem é que tinha que ver em Timóteo a conduta de Timóteo? O apóstolo Paulo diz: pelo contrário, torna-te padrão dos mundanos. Não. A Bíblia diz: torna-te padrão dos fiéis. Os crentes a Deus. Aqueles que temem a Deus e que oram a Deus e que buscam a Deus. A esses, Timóteo, Deus te chamou para ser padrão. Para ter uma vida reta. Uma vida cheia de Deus. Isso que nós, irmãos, temos que buscar. Ser como Timóteo. Como este jovem. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Torna-te padrão dos fiéis na palavra. O que sair da tua boca, que sejam palavras sadias. Na palavra, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Que as tuas palavras sejam as palavras de Deus. Que a tua linguagem seja uma linguagem de Deus sadia. No procedimento de vida, no modus vivendi, como ele vivia, ele tinha que ser um padrão. Não adianta, irmãos, não adianta a gente dizer que é crente e dever no mercado da esquina e não pagar. Isso não é procedimento de vida. Não adianta a gente dizer que é crente e sair mentindo para os outros, ser caloteiro. Isso não provém de Deus, isso é confusão, e Deus não é Deus de confusão. O apóstolo Paulo estava falando para Timóteo: seja um padrão de modus vivendi, de estilo de vida. Seja padrão no amor, na fé, seja padrão na pureza. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja padrão dos fiéis. Olha que interessante, abra a sua Bíblia aí comigo. No livro de João. Abra sua Bíblia comigo no livro de João. João capítulo 6. João capítulo 6. João capítulo 6. E o versículo é o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é? Para tanta gente? Aleluia. Abra também em Mateus, capítulo 14, versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2
peixinhos. Olha só que interessante. Veja, uma das mensagens poderosas de Jesus Cristo foi quando ele disse para os seus discípulos que estavam seguindo Jesus, ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que chegar até mim, nunca mais, jamais sentirá fome. Eu sou o pão da vida. E Jesus disse essa passagem em um momento muito interessante. Pessoas buscavam Jesus, estavam indo atrás de Jesus para comer, para se saciarem. Porque Jesus, ele fazia milagres, multiplicava os pães, e essas pessoas comiam. Então eles estavam indo atrás de Jesus por um interesse. Homens, mulheres seguiam Jesus, muitos, por causa de um interesse. Mas a Bíblia, ela mostra um jovem que não foi atrás de Jesus por um interesse. Porque ele não precisava comida de Jesus, haja vista que ele levou comida para si. Aleluia! Ele levou 5 pães e 2 peixinhos e foi lá ouvir o que Jesus tinha para falar. Agora veja, nós lemos um texto dizendo: não temos nada aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Quer dizer, milhares e milhares de homens, mulheres, e ninguém tinha nada. Só tinha uma pessoa preparada naquele lugar. E quem era? Era um jovem. O jovem estava preparado, o jovem tinha mantimento, e o jovem mostra na Bíblia Sagrada que ele foi para lá para ouvir Jesus, para ver os sinais de Jesus, para ver o poder de Jesus, e não para se fartar com Jesus. Oh, aleluia! Deus está chamando jovens com essa posição. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jovens preparados, não jovens despreparados. O jovem que é desprezado é um jovem despreparado. Um jovem que não tem preparo para enfrentar qualquer dificuldade, é um jovem despreparado. É sempre a mesma história. Eu não consegui porque eu não tinha estudado, eu não tinha feito isso, eu não sei como fazer, eu não consigo, eu não. Meus irmãos, eu vou ser duro aqui, mas eu falo com amor. Eu já disse, eu introduzi a mensagem dizendo que não é fácil, não é isso. Mas nós temos um modelo bíblico. E nós temos que lutar por esse modelo bíblico. Até quando vão continuar pagando as coisas para ti, jovem? Quando é que tu vai começar a pagar para os outros? Até quando tu vai ficar pedindo carona? Quando é que vai chegar teu dia de dar carona para alguém? Quando que vai chegar esse dia? É 4 anos, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 15 anos, sempre a mesma coisa? Eu não estou aqui dizendo que não pode pegar carona na igreja, eu pego carona. Eu quero que vocês entendam o sentido do que eu estou explicando aqui. Não estou dizendo que pegar carona é pecar, nem isso. Eu pego carona e continuo pegando. Mas a pergunta que eu te faço é: até quando? Até quando tu vai ter que ser servido? Quando é que tu vai conseguir servir alguém? Quando é que tu vai ter um preparo como esse jovem na Bíblia, em João capítulo 6, diz: eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos para ajudar. Ninguém tem mais nada. Milhares de pessoas não têm nada, mas eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu vim preparado. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz de um jovem chamado Davi. 30 anos de idade ele foi rei de Israel. Particularmente, talvez todos que eu conheço pensam assim, foi o maior rei de Israel. O segundo maior rei de Israel, na minha opinião, humilde opinião, pode ser que eu esteja errado, para mim foi Josias, que com 8 anos de idade começou a reinar em Israel. E na minha opinião, Salomão talvez fique em terceiro lugar. Pode ser que Salomão fique em segundo, eu não sei, cada um tem uma opinião, mas Davi era um jovem diferente. 30 anos reinou em Israel. Aproximadamente 10 anos, 10 anos, foi perseguido por Saul antes de entrar no reino. Se eu diminuir 30, menos 13, dá 17. Menos 10, dá 20. Davi tinha aproximadamente 20 anos, de 17 a 20 anos, quando ele derrubou um gigante chamado Golias. Porque ele tomou uma posição. Veja que interessante. O Golias, ele faz um desafio para o
povo de Deus, que já começa errado. Quando o inimigo começa a fazer as regras da peleja, já está errado. Mas o povo de Israel cedeu. O inimigo foi lá, se levantou e fez o desafio. Tem alguém aqui para me derrubar? Aqueles que eram para assumir a responsabilidade... Jovem, preste atenção. Aqueles que eram para assumir a responsabilidade não assumiram. Nós estamos vivendo tempo hoje de pessoas que não assumem a responsabilidade. Tudo é culpa dos outros. O fracasso da vida é culpa dos outros. A dificuldade financeira é culpa dos outros. As doenças é culpa dos outros. Tudo é culpa dos outros. Não assumem responsabilidade. Davi, ele se encontrava no povo de Israel. O povo de Israel havia sido desafiado por Golias. Davi, por pertencer ao povo de Israel, não podia aceitar que um homem desafiasse o povo de Israel. Davi, ele se revestiu de autorresponsabilidade. Ele diz: quem esse filisteu incircunciso pensa que é para desafiar o povo do Deus vivo? Ele se posicionou. A Bíblia diz, se você ler, a Bíblia diz, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, capítulo 17, a Bíblia diz, olha só que interessante isso, preste atenção nessa passagem, olha que interessante. Quando Davi, ele vai para o ribeiro, lá para um riozinho, para uma sanga, enfim, ele vai lá onde tem água, no ribeirinho. Ele chega lá e ele pega 5 pedras. Olha que interessante. Davi era um homem de fé. Ele mesmo disse para Saul: olha, eu já matei um leão e já matei um urso, porque vieram pegar as ovelhas do meu pai. Aleluia. Oh, irmão, pare para se perguntar agora. Se o teu pai te desse 10 ovelhas para te cuidar, e viesse um leão pegar uma das ovelhas, o que tu faria? Provavelmente a tua cabeça agora está pensando como a minha. Eu pegaria uma ovelha, entregaria para o leão e sairia correndo. Ou eu estou ficando louco, então? A minha conclusão é uma conclusão estapafúrdia. Não é uma conclusão real. O leão vem, tu tem 10 ovelhas, tu vai dar graças a Deus que são 10, porque daí o leão pode comer as 10 antes de te comer. E tu ainda vai dizer assim, vai chegar no culto da juventude, vão te dar a oportunidade para dar um testemunho, e tu vai dizer: bah, Deus me deu um livramento. Eu entreguei as 10 ovelhas do meu pai e o leão não me comeu. Aleluia. Oh, glória a Deus, a Bíblia é tremenda. Davi pensava o oposto. Só, não, peraí. As ovelhas do meu pai, não. Aleluia. Revestido da fé, da coragem que Deus deu para ele. Ele enfrentou o leão, matou o leão, enfrentou o urso, matou o urso, e agora se levanta um gigante. Aleluia. E olha que interessante. Olha a mente de Davi. Olha a mente de Davi. Ele se apresenta diante do gigante. Davi com um cajado de pastor, um cajadinho de pastor de madeira, uma funda com pedras. 5 pedras. Aleluia. Quantas pedras ele pegou? 5 pedras. Por que não foi uma pedra? Ele não tinha fé? Aleluia. Vocês se lembram daquela passagem que diz assim: se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela? Mas se o Senhor guarda a cidade, aí não é em vão que vigia a sentinela. A sentinela tem que vigiar, mas o Senhor tem que guardar. Porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Mas se o Senhor guardar, não é em vão que vigia a sentinela. Davi, e um jovem me disse esses dias, nós estávamos falando das coisas de Deus, e ele disse, ele não pegou, irmão Vinícius, eu creio que ele não pegou uma pedra só, porque daí ele ia confiar nele mesmo, com uma pedra só. Achei interessante essa visão. Ele ia confiar nele, uma pedra eu consigo derrubar ele. Eu penso o seguinte, Davi, eu tento imaginar o que passou na cabeça de Davi. Ele chegou lá no ribeiro e pegou assim, olha, quanto cabe aqui na minha bolsinha? Eu acho que cabe mais de uma pedra, eu vou levar uma pedra. Ele pensou, bom, uma pedra eu derrubo o gigante. Vocês vão ver a análise de Davi daqui a pouquinho.
Uma pedra talvez o derrube o gigante, mas vai que ele não cai na primeira. Eu vou dar-lhe uma segunda nele. E se eu errar também a primeira, na segunda eu acerto. Não, mas pode ser que na terceira... na terceira não tem erro. Mas eu vou levar 5 para garantir. Aleluia. É um jovem preparado. Jovem preparado. Tem jovem que vai fazer alguma coisa, ele só tem uma chance, ele não está preparado. Está no limite, não vai conseguir. Não se prepara para aquilo. Vai fazer uma entrevista de emprego, não se prepara. Vai trabalhar, não se prepara. Davi era um jovem preparado. Chegou lá com 5 pedras. Agora olha a mentalidade de Davi, olha a visão de Davi. Davi ele chega para o gigante e diz o seguinte. O gigante vai lá, começa a desprezar a mocidade de Davi. Começa a desprezar. Eu acho, uma coisa que eu acho interessante é que o gigante, ele desprezou Davi. Se tu veio para mim com pau e pedra, né? Mas ele não largou o escudo, não largou a lança, não largou a espada e não largou o escudeiro. Acho meio estranho aquilo ali, né? O gigante ele vem e diz assim, ó, não, tu vem com pau e pedra, eu vou te dar teu corpo para as bestas feras comerem aí, o que tu vem com isso aí, tu acha que eu sou um cachorro? Bem assim ele disse, tu acha que eu sou um cachorro para te vir com pedra? Mas ele não largou o escudo, não largou a lança, não largou a espada e não largou o escudeiro dele que é na frente. O gigante, é estranha essa passagem. Alguns dizem que talvez o gigante tenha se lembrado do que Sansão fez 70 anos antes. Sansão com uma mandíbula, ou maxilar, eu não me lembro agora, de um jumento, ele matou 1000 filisteus. Eu não sei se ele estava, será que esse Davi é que nem Sansão? Não sei. Mas eu acho estranha essa história. Ele chega lá diante de Davi. Agora olha o que Davi fala. Isso que eu acho interessante. Olha o que Davi fala. Davi chega e diz assim: hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça. Eu acho isso impressionante. Quer dizer, ele tinha uma pedra na bolsa e ele tinha fugiu o nome agora, um cajado. Davi não tinha uma espada, Davi não tinha um serrote, Davi não tinha um machado, Davi não tinha um facão de açougueiro, não tinha nada. Ele tinha pedra e um cajado e disse que ia arrancar a cabeça do gigante. Como é que ele ia fazer isso? Como é que Davi ia arrancar a cabeça do gigante? Veja que na mente de Davi a coisa já estava acontecendo. Davi tinha uma visão diferenciada. Deus na vida de Davi já estava mostrando a estratégia da peleja. O que Davi fez? Ele olhou para aquele gigante que é alto, tinha um escudeiro na frente, a Bíblia diz que tinha um escudeiro, é um soldado que fica na frente ali. Davi olhou, o gigante é alto, ele mirou a testa do gigante com a pedra. E na primeira pedra, veja só, na primeira ele acertou a testa do gigante, o gigante caiu no chão. A Bíblia diz que Davi foi lá, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça dele. Ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia como ele ia pelejar. Ele já tinha visão e precisou de uma pedra. Imagina Davi falando, ó, eu só usei uma, tem mais 4 aqui, quem é que vai vir? Qual é o outro gigante que vai vir? Jovens com visão, jovens preparados, jovens com postura, jovens com autorresponsabilidade, jovens que querem amadurecer, jovens que querem crescer, jovens que não querem ser como mundanos, mimados, cheio de mimimi, cheio de quereres, cheio de vontade própria, cheio de egocentrismo, jovens que se posicionam. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala a história de uma jovem, é também uma história impressionante. A história de uma jovem que foi levada a cativeiro por um homem chamado Naamã. Não pertencia ao povo de Deus. Era uma jovem que foi levada escrava para uma outra terra, que não era a sua terra. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia. No livro de 2 Reis, capítulo 5.
2 Reis, capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Olha que interessante. Uma menina foi arrancada do seu povo, da sua família, da sua terra, para viver de escrava com outro povo inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. E ela estava naquele lugar, e a Bíblia Sagrada não mostra em nenhum momento que esta menina murmurou por estar ali. Uma das características marcantes do jovem é a murmuração. Jovem, ele reclama. Jovem, ele reclama. Reclama de tudo. Ele, muitas vezes, é o rebelde sem causa. Ele se rebela por se rebelar. Se rebela contra os pais, coitados dos pais, trabalham um mês inteiro para trazer comida para dentro de casa e se rebela. E ele acha que ele é o diferenciado. Sendo que todos os jovens se rebelam, ele é só mais um da manada que se rebela contra os pais. Se rebela contra tudo e contra todos. Murmura de tudo, reclama de tudo. Se arrasta para fazer as coisas. Na faculdade, muitos jovens andam assim, se arrastando. Ah, é mais um trabalho. Ah, é mais uma dificuldade. Ah, é mais isso para fazer. É a característica de um jovem. Por isso que o jovem é desprezado. Mas essa menina é diferente. Essa menina, ela não murmurou. Inclusive, ela disse: olha, se o meu senhor conhecesse o profeta lá de Israel, ele seria curado. E a Bíblia Sagrada diz que esse homem foi até Israel, foi até o profeta, e sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou curado. Agora imagine, irmãos, a Bíblia não diz, mas imagina Naamã, porque Naamã se converteu. Quem lê a Bíblia sabe que Naamã se converteu. Ele parou de praticar idolatria, ele começou a adorar só o Deus de Israel, ele se converteu. Agora imagina Naamã chegando na sua casa vendo aquela menina. Meu Deus! Ele deve ter dado de tudo bom e do melhor para aquela menina. Deve ter perguntado para aquela menina: quem é os teus pais, teus parentes? Pode trazer todo mundo ou vai tu para lá? Eu estou aqui para te servir agora, menina. Aleluia. Por quê? Por que isso aconteceu com ela? Porque ela não murmurou, não reclamou. O que Deus espera de ti, jovem? Que tu não reclame? Que tu seja um padrão dos fiéis na igreja? Que tu tenha postura, que tu tenha autorresponsabilidade? Que da tua boca saiam palavras de virtude? É difícil sair isso de um jovem. Palavras sábias. Mas Deus quer isso de ti. Que saiam palavras sábias de ti. Aleluia. Se o jovem não tem experiência, eu conheço um que tem muita experiência. E ele é Deus. O louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro, em algumas vezes, na juventude, que eu tive que aconselhar solteiro. Me deparei em situações que eu tive que aconselhar casais. Às vezes casais com filhos. E eu me lembro até hoje, momentos eu sentado numa mesa, eles falando, e eu dizendo para Deus dentro de mim: Deus, o que eu falo? Eu não sei nem o que é isso. Eu não sei nem como. Eu não sou nem casado, nem filho tenho. E aí Deus falava no meu coração e me fazia eu me lembrar da sua palavra. A Bíblia diz que Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro. Aleluia. E eu olhava para aquelas pessoas e diziam: eu particularmente não tenho experiência com isso, mas eu sei um que tem, e aqui está a palavra de Deus. E abria a palavra de Deus, e lia a palavra de Deus, e conversávamos sobre a palavra de Deus, e Deus dava uma direção. O louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se encha da palavra de Deus, se encha de fé, seja padrão.
dos fiéis na fé. A palavra padrão vem de tipos, do grego. É da onde vem a palavra português tipo. Que tipo é o teu tênis? Que tipo é o teu carro? Qual é o tipo do teu carro? Isso é uma marca. Uma marca. O apóstolo Paulo estava dizendo isso. Seja a marca dos fiéis. Aleluia. Quando Tomé, incrédulo, ele queria ver as marcas de Jesus, ele diz, eu quero ver o tipo. Quais os tipos que estão aí? Quais as marcas que estão nas tuas mãos? Jesus mostrou para ele as marcas nas mãos, do seu lado. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, é necessário que mesmo tu sendo jovem, ninguém despreze a tua mocidade, porque os jovens são desprezados. Os jovens não têm firmeza de caráter. Os jovens são superficiais. Quem sabe o apóstolo Paulo poderia dizer o que eu posso dizer hoje. Nós estamos vivendo em tempos onde os jovens homens são extremamente superficiais, frouxos de caráter, frouxos de atitude, frouxos de responsabilidade. Mulheres estão fúteis, jovens fúteis, superficiais, não têm profundidade, não são como, nem perto de como a Bíblia diz, da mulher virtuosa, que é um navio mercante, trazendo recurso para sua casa, negociando propriedades, trabalhando com as suas mãos, inteligente, buscando conhecimento. Não, os jovens aí fora estão fúteis, facilmente manipuláveis, mulheres, homens, mulheres superficiais, homens que não assumem responsabilidade, mas Deus está chamando uma juventude diferente. Deus está chamando jovens que pensam diferente, que pensam como Davi, que pensam como Timóteo, que pensam como José, que com 17 anos estava governando, aproximadamente 17 anos estava governando a casa de Potifar, que assumam responsabilidade, que olhem para as suas casas, vejam as suas famílias e digam, alguma coisa aqui tem que mudar. Nós precisamos fazer alguma coisa diante de Deus para que as coisas mudem, que assumam essa responsabilidade, que tomem posição e que parem de ser jovens mimados. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jovens que entendam que o sofrimento é inerente à vida humana, que nós vamos chorar muitas vezes, que vamos ter dificuldades muitas vezes, que as coisas não vão ser fáceis, mas que vão buscar Deus, a graça de Deus, para se posicionarem diante das adversidades. Que vão poder olhar para sua mãe e dizer, mãe, eu estou aqui para te ajudar. Pai, eu estou aqui para te ajudar. Conta comigo, pai. Conta comigo, mãe. Que olhe para o seu irmão e diga, eu estou aqui para te ajudar, para te levantar. E não que fiquem numa eterna dependência dos seus pais em tudo. Nós estamos vivendo hoje o que alguns especialistas chamam do complexo de canguru. Ou seja, o jovem não sai da marsúpia, da bolsa da mãe. Não se posiciona. Não toma uma postura. Eu termino essa mensagem com essa reflexão forte, dura, mas que pode mudar totalmente a tua vida a partir de hoje. Não pense você que eu sou alguma coisa, eu que alcancei alguma coisa a mais do que outras pessoas. Não, essa mensagem que eu estou pregando é para as nossas vidas. Nós precisamos ser jovens como a Bíblia nos ensina que devemos ser. Nós precisamos nos posicionar como a Bíblia ensina que nós temos que nos posicionar. Eu volto a repetir, os tempos são estranhos, as coisas não são fáceis, há muitas dificuldades, mas a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo ele me move, não a trazer mensagens que só vão te trazer mais derrota para a tua vida, não em trazer mensagens que não vão te levar a lugar nenhum, e que a partir dessas mensagens tu vai ficar aí remoendo coisas terríveis contigo. Não, a Bíblia Sagrada ela me move a trazer uma palavra de vitória, uma palavra de mudança de mente, uma palavra de posicionamento. Aleluia. Quem sabe alguém pode estar pensando, será que ele está tendo um discurso coach? Ou quem sabe ele está tendo uma palavra de autoajuda? Seria autoajuda se eu não te dissesse
algo muito importante. Tudo isso você só vai conseguir se você negar a si mesmo, se você entregar a sua vida para Jesus. Se você viver o Evangelho de Jesus. Se você negar a si mesmo. Peça a graça de Deus. Diga a Deus, eu não quero mais continuar no estado que eu estou. Eu não quero ser mais do jeito que eu sou. Eu não quero mais viver a vida que eu vivo. Um dia eu fiz isso e eu aprendi que todo dia eu tenho que fazer. Quando eu me converti com 23 anos, eu fiz isso. Eu disse, Deus, eu não quero mais a vida que eu levo. Eu quero uma nova vida. A tua palavra diz que tem novidade de vida. A tua palavra diz que tem uma vida extraordinária para mim. E todo dia a Bíblia nos ensina a nos negar a nós mesmos. Essa é a mensagem. A Bíblia traz uma palavra de vitória. A Bíblia traz uma palavra de sucesso. A Bíblia traz uma palavra de glória para a tua vida. Mas ela também traz a palavra de renúncia. Por isso esse evangelho não é de autoajuda. É um evangelho de realidade. A vitória é real. Mas para alcançar a vitória, Jesus tem que habitar em ti. Porque Ele venceu o mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a orar. Aleluia. A orar a Deus. Pedir a graça de Deus. Para que você venha se entregar a Deus nesse momento. Para que você possa viver tudo o que Deus tem para ti. Para que você deixe de viver uma vida de desculpa, achando que os teus problemas são os piores. Os teus problemas são os únicos problemas, que tu é um jovem que tu tem azar, que tudo dá errado contigo. Deixa esse tipo de pensamento. Deixa esse tipo de pensamento. Deus está te chamando para te viver o seu evangelho com intensidade na plenitude. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro agora, Senhor, nesse momento, nesse culto, Senhor, dá um culto prestado pela juventude, Senhor, onde eu trouxe aqui, Senhor Deus, palavras, Senhor, não palavras, Deus, que talvez o nosso eu queira ouvir, mas palavras, Senhor, meu Deus amado, que refletem a preocupação de um líder, Senhor, com os jovens. Palavras, Senhor, que eu prego para mim mesmo, Senhor, para que eu tenha uma vida, Senhor, não estagnada, não uma vida, Senhor, de murmuração, não uma vida, Senhor, de desânimo. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Evangelho, Senhor, venha entrar no coração dos jovens, Senhor. Que eles venham experimentar, Senhor, a Tua graça. A graça, Senhor, para fazer a Tua vontade, a graça para lutar, a graça para se posicionar, a graça para assumir responsabilidades, a graça para trabalhar duro, Senhor. Deus, a Tua palavra nos ensina, Senhor, que do suor do rosto comeremos o pão. É preciso suar, é preciso trabalhar duro, é preciso se dedicar, Senhor. Ninguém consegue nada, Senhor, se não for por esforço. A Tua palavra diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. É preciso, Senhor, dentro de nós ter, Senhor, um mover da Tua parte. É preciso Teu Espírito nos impulsionar, Teu Espírito nos mover. Não podemos viver uma vida estagnada, uma vida, Senhor meu Deus, estática, passiva, olhando as notícias, Senhor, e nos desesperando dentro das nossas casas. Não, Senhor, o Senhor chamou a juventude, Senhor, para se levantar. O Senhor chamou a juventude para assumir responsabilidade, como aquele jovem, Senhor, que levou 5 pães e 2 peixes. Ninguém tinha mais nada. Foi o que os discípulos falaram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Jovens que assumem responsabilidade, como Davi, Senhor, que disse: o que é isso que está acontecendo? O que é esse caos que está acontecendo em Israel? Preciso fazer algo. Jovens que digam isso dentro de si: eu preciso fazer algo, eu preciso me dedicar, eu preciso buscar Deus, eu preciso buscar a graça de Deus, eu preciso ser diferente. Meu Deus, Paulo diz para o jovem Timóteo para ser padrão dos fiéis. Não é padrão dos mundanos, padrão dos fiéis.
Porque Paulo via em Timóteo esse mover de Deus. Um jovem que era diferente. Ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. A tua não pode ser desprezada. Ainda que outras mocidades são desprezadas, a tua não pode ser desprezada. Porque tu é um jovem diferente. Tu é um jovem diferente. Oh Deus, que palavra extraordinária, Senhor. Me ensina. Me dá graça para viver o teu evangelho. Dá graça aos meus irmãos jovens, Senhor, a viver o teu evangelho. Que nós venhamos a nos exortar uns aos outros a viver a tua palavra, Senhor. Aleluia. Para alcançarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse dia, Deus. Eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, Senhor. E espero, Deus, diante de ti, que esta palavra tenha tocado corações de jovens aqui, Senhor. Que o Senhor possa me corrigir nas minhas falhas durante essa pregação, que o Senhor possa fazer um milagre no coração dos jovens, Senhor, naquilo que eu não consegui falar direito, Senhor. E que o Senhor, meu Deus amado, venha ter misericórdia de todos nós, Senhor, para que possamos viver a plenitude do teu evangelho, Senhor. É assim que eu oro te agradecendo, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a toda a juventude, a todos os irmãos que estão conosco neste culto online. E nós nos despedimos de duas formas. Primeiro é com a paz, oração e união. E eu queria dizer, juventude, o nosso lema é Deus na frente.